a graça e a paz do Senhor possa estar com você, onde você estiver nos assistindo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Esse é um momento muito especial que nós vamos adorar ao Senhor, e você também pode participar aí onde você está. Você pode erguer a sua voz, você pode fechar os seus olhos, se ajoelhar, fique à vontade. Você já está na sua casa, eu acredito, mas fique à vontade na presença do Senhor, principalmente. Se ajoelhe, se prostre com seu coração e fale com Ele. E eu te convido a adorar nesse momento e a seguir sempre, sempre, não importando a situação, seguir com fé em Deus. É maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Não, não, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Sempre nos fortalece. Lá em Êxodo, capítulo 33, o Senhor está preparando Moisés para levar o seu povo através do deserto. Em uma conversa com o Senhor, Moisés diz: Senhor, não nos faça subir, não nos faça ir por esse deserto sem a sua presença. E Deus diz: eu não vou com vocês, mas a minha presença irá. E essa presença é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor prometeu também que com essa presença viria o descanso. Nesse momento que nós estamos passando, quantas pessoas estão atravessando esse grande deserto com medo,
Pode ser que você esteja atravessando esse deserto com medo da fome, preocupado se você vai chegar lá, se você volta, se você fica, dúvidas, incertezas. A presença do Senhor, Deus Emanuel, o Espírito Santo de Deus, está com o seu povo nesse momento. Está comigo, está com você, aí onde você estiver. Que você possa sentir aí a presença de Deus e que você possa ter a certeza de que Ele está cuidando de você através do deserto, que Ele está te acompanhando através deste deserto. Em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Cante. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é
Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Deus de promessas. Para você que está atravessando esse deserto, nós somos uma multidão, somos muitos, passando pelo mesmo deserto. E pode ser que aí onde você está pensando, refletindo, de repente você se questione: puxa vida, somos tantos passando pela mesma situação, como é que Deus vai olhar para mim? Eu, indivíduo, eu com as minhas imperfeições, eu com os meus problemas, eu com as minhas particularidades. Somos tantos. Será que Deus me nota aqui no meio dessa multidão, passando por este deserto, enfrentando tantas dificuldades? Eu quero dizer a você que Deus nota, que Deus percebe, que Deus ouve. E Ele nos prometeu, assim como Ele prometeu a terra prometida, prometeu a terra para o seu povo, Ele nos prometeu a vida eterna. Então creia, continue adorando, continue louvando, continue se prostrando, continue confiando, porque o nosso Deus, esse em quem cremos, Ele cumpre as suas promessas, cada uma delas, e Ele está ouvindo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, tu és fiel, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Obrigada, Senhor, porque todas as suas promessas se cumprirão, porque tu és um Deus fiel, porque podemos confiar e descansar. Obrigada, Deus. Aleluia. Que alegria, irmãos, quando nós podemos cultuar ao nosso Deus. Tudo deve ser feito com alegria. E a palavra de Deus diz que nós devemos buscá-los com o nosso coração. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e a Ele importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. E nesse momento importante do culto, adoraremos ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 23, lá no versículo 26. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Que palavra maravilhosa. Talvez nós pudéssemos inverter e dizer o seguinte: Pai, dá-me o seu coração, e que seus olhos estejam atentos ao meu andar. Precisamos ser corajosos, porque com Deus tudo é em espírito. Quando a palavra fala coração, muitas vezes ela quer falar do espírito, porque é pelo meio com o qual nós adoramos a Deus. O apóstolo Paulo, quando ora aos Efésios, ele diz:
Eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que vocês conheçam a Deus e a esperança do seu chamamento. Nós somos chamados por Deus para manifestar a glória dele. E nesse momento não é diferente. Tudo deve passar pelo nosso coração. Toda a justiça de Deus, a justiça do reino, nós devemos buscá-lo em primeiro lugar, para que nós possamos conhecer a Deus e compreender os seus desígnios e poder se manifestar aqui na terra, na jornada que foi proposta para mim e para você. Então, que nesse momento você esteja atento, esteja refletindo agora, aí na sua casa, ouvindo essa palavra, e peça a Deus que incline o seu coração. Seja intencional, para que você tenha a verdadeira compreensão em todas as dimensões, naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você tem, para que você possa realmente adorar a Deus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque esse é um momento tão especial. É um momento onde nós podemos te buscar, te adorar verdadeiramente e compreender que Tu és um Deus, um Pai doador e que tudo provém de Ti. E o Senhor escolheu homens nesta terra para fazer a sua obra. Portanto, tudo provém de Ti, mas passa por nós. E nós queremos, nesse momento, estar livres, libertos, para que o fluxo que sai do Seu trono para cada um de nós possa encontrar um lugar tranquilo, um coração aberto, para que possa fazer chegar os recursos, Senhor, à Sua igreja e aqueles que tanto precisam. Para que haja mantimento na sua casa, para que muitos possam ser alcançados pelo poder da Sua palavra. Ó Deus, usa-nos, usa cada um que está na sua casa, nesse propósito, Senhor, porque certamente estaremos investindo em almas que são importantes para Ti, Senhor, e nós estaremos nesse momento nos alegrando na Sua presença. Abençoa a todos, Senhor, que a Sua boa mão esteja estendida sobre cada vida para a honra e glória do Teu santo nome, e o Senhor venha suprir a cada um com as suas sementes e aumentando também a sua sementeira, em nome de Jesus. Amém. Momento de contribuição. Durante esse momento de distanciamento social, você poderá ofertar e dizimar através das contas bancárias que estão aparecendo em sua tela. Este tempo é tempo de partilha, de generosidade e de responsabilidade. Confia no Senhor de todo o coração ao fazer sua contribuição e também desenvolva um coração sensível às necessidades da sua família. Você que está aí na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, esse é um momento tão especial, onde nós estaremos orando, intercedendo pela sua casa, estaremos colocando diante de Deus as suas necessidades, para que Ele possa colocar a sua boa mão sobre a sua família, sobre a sua vida. Portanto, se você puder agora, coloque seu joelho no chão, onde você estiver aí na sua casa. Se puder, dê a mão ao seu cônjuge, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, e vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, porque a Sua palavra nos diz, em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Pai, obrigado, porque o Senhor vê o nosso coração. O Senhor conhece as nossas necessidades. Tu conheces aquilo que nós precisamos nesse momento. E nós nos colocamos diante da beleza da Tua santidade, em verdadeira adoração, porque nós esperamos de Ti, Pai, toda a nossa provisão, todos os nossos suprimentos, em todas as dimensões, seja no espírito, na alma e no corpo, ou mesmo no plano material.
O Senhor é o dono de todas as coisas, a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam, te pertencem. Nós declaramos que a nossa confiança está em Ti e somente em Ti. O Senhor é o nosso socorro bem presente nas nossas angústias. Por isso, em nome de Jesus, como disse o centurião, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Aqueles que precisarem nesse momento, Pai, nós declaramos a sua palavra de cura, a sua palavra de cura, ó Deus, a atingir esses corpos que estão doentes e enfermos, em nome de Jesus Cristo. Aquela necessidade, Senhor, Tu és o Deus que abre portas, aquela necessidade financeira, material, aquele empresário, aquelas pessoas que precisam agora de um vigor, de um fortalecimento, Pai, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor coloque recursos nas suas mãos, que o Senhor incline, Pai, esse governo para poder ajudá-los também, em nome de Jesus Cristo. E nós sabemos que o Senhor está presente, porque o Senhor é um pai que se relaciona com seus filhos, e como diz a Tua palavra, os seus olhos estão atentos. Por isso nós já Te agradecemos, Pai, pelas dádivas alcançadas, por aquilo que o Senhor nos dá nesse momento, Pai, com espírito de gratidão, para a honra e glória do Teu santo nome. Seja a unção do Senhor, agora despedaçando todo o jugo, Pai, e aqueles que estão com medo, aqueles que estão receosos, que esses pensamentos sejam recolhidos agora e levados cativos à sua obediência, em nome de Jesus Cristo, e que a sua paz, que é o árbitro dos corações, a paz que excede todo o entendimento, guarde esses corações agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Flávio. Deus abençoe sua vida. E nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, e hoje, especialmente, eu quero te fazer um pedido. Pegue sua Bíblia, eu dou um tempinho para você aí, tá bom? Já está com a Bíblia na mão? Que bênção, legal. Se não, você pode acessar através do seu smartphone. Se não tiver perto aí, corra lá, pegue sua Bíblia de papel mesmo, que nós vamos utilizá-la um pouquinho hoje para continuar a nossa série sobre a visão da igreja, que é conectar pessoas a Deus e umas às outras, se expressando em pequenos grupos e também no grande ajuntamento. Essa expressão conexão, conectar uns aos outros, quando nós imaginamos há algum tempo, há bastante tempo, nós não sonhávamos, nem pensávamos, na verdade, que esta palavra conexão seria tão utilizada hoje por nós, em particular e de um modo geral pela igreja. A nossa visão é essa, de conectar pessoas, isso faz cada vez mais sentido. E eu quero continuar essa série sobre a visão, e hoje pensando no que é igreja. E eu quero pensar com você sobre igreja ser gente como a gente. Então eu imaginei esse título, Igreja é gente como a gente. Vamos abrir a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 10. Eu pergunto novamente, já está com a sua Bíblia aí? Sim? Então vamos ler os versículos que começam no versículo 4 de 1 de Pedro, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair.
Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Porém, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Até aqui. Hoje nós continuaremos a série sobre a visão da igreja. Talvez algum dia tenha passado pela sua cabeça e pelo seu coração o seguinte pensamento, o seguinte sentimento: igreja é uma coisa chata. Confessa. Talvez você já tenha em algum momento se assentado aqui no templo, numas cadeiras, e pensado exatamente isso. Que coisa chata. Que mensagem horrível. Que pregação, parece que as horas não passam. Que louvor terrível. Desafinou. E talvez você tenha pensado isso só uma vez na vida. Mas quem sabe você tenha pensado isso muitas vezes, em muitos domingos, e tenha permitido até que o seu coração se esfriasse. E eu quero dizer para você que se alguma vez você pensou algo assim, como igreja chata, você não esteve sozinho e não está sozinho. Porque milhões e milhões de pessoas no mundo todo, em todas as épocas, pelo menos uma vez na vida, desconfiou dessa história que nós aprendemos a chamar de igreja. Uma porção de pessoas imperfeitas, reunidas, e você conhece a vida de muitas delas, e você sabe que durante a semana essas pessoas não são tão igreja assim, e você chega aqui e encontra os irmãos todos novamente. Então, se pelo menos uma vez na vida você pensou assim, eu quero tranquilizar você. Eu também já pensei. Eu também já pensei assim, eu também já tive sono durante um sermão, eu também já pensei como que pode ser uma coisa assim. E talvez, por pensarmos assim, desse modo, seja exatamente porque no passar dos anos, durante a história, aquilo que Jesus chamou de igreja foi se distanciando e foi se transformando numa coisa tão distante do sonho de Jesus, tão longe do coração de Deus, que passou a ser mesmo uma coisa seca, um terreno árido, um chão seco, sem vida. E a culpa, se nós quisermos determinar uma culpa, a culpa é de todos nós, por nos distanciarmos daquele propósito essencial do que Jesus pensou ser a sua igreja. Mas eu, durante este tempo de pandemia, tenho percebido que Deus está dando uma chance, uma oportunidade extraordinária para você e eu. Sim, para nós, irmãos. Nós, é com cada um de nós que Deus está falando, para nós repensarmos a igreja. E nós voltarmos à essência, voltarmos à palavra, voltarmos àquilo que Deus intentou, que Deus planejou, que Deus sonhou, que o coração de Jesus desejou para a sua igreja. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Igreja é gente. E quando a gente não compreende isso, nós entramos em alguns sentimentos de colisão. Por exemplo, nós experimentamos cansaço, nós experimentamos descrença. Sentimentos de colisão é quando nós nos chocamos com aquele propósito, com aquela ideia inicial que Deus tinha para a igreja. Então experimentamos cansaço, experimentamos descrença, tropeçamos naquilo que Deus desejaria para nós, caímos, experimentamos dor, experimentamos distanciamento e destruição. Mas o texto que nós lemos aqui nos ensina alguns princípios sobre igreja. Quando você e eu nos perguntamos assim, o que é igreja? Então, a primeira coisa, igreja é gente que se aproxima firmemente de Deus. Igreja é gente que se aproxima. Veja o que a Bíblia diz. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Igreja é gente que se aproxima de Jesus.
Ele é a pedra viva, mas que foi rejeitada pelos homens. Mas você acolheu Jesus no seu coração. Mas é gente que se aproxima também uns dos outros, porque o texto continua dizendo: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Casa espiritual. Todas as vezes que eu olho para esse templo aqui, você está vendo o palco, o altar, mas daqui eu vejo o prédio vazio. E todas as vezes que eu olho para esse prédio vazio, eu tenho que confessar aos irmãos que eu sinto nó na garganta, dá um peso no coração, mas é apenas durante alguns segundos, porque aí depois eu penso nesta realidade. Você e eu, nós somos casa espiritual. Não tem a ver com esse prédio, conquanto nós tenhamos saudades das reuniões públicas, presenciais. A grande verdade é que nós somos casa espiritual. Isso é tremendo, isso é extraordinário. E o texto bíblico diz assim: casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedras vivas. Deixa eu contar para você uma história pitoresca. Quando eu era pastor em Poconé, bem no início da minha carreira ministerial, eu fiz uma visita no hospital. Todas as quartas-feiras eu passava a tarde no hospital geral lá da cidade. E aí eu fui visitar uma senhora, eu entrei no quarto e eu me apresentei e perguntei: qual o seu nome? Ela disse: Pedrosa, Dona Pedrosa. Aí tinha um garotinho assim ao lado, que eu imaginei ser o netinho dela. E eu: é o seu netinho? É, o meu netinho. E qual o nome dele? Pedro. O nome dele é Pedro. E aí veio uma outra senhora, que eu imaginei, deve ser a filha. E eu perguntei: qual o seu nome? Ela disse: Pedrolina. E aí entrou o senhor, que eu disse assim: esse deve ser o marido. E eu perguntei: qual o seu nome? Mas em frações de segundos, eu precisei me controlar, porque minha mente imaginou o seguinte: se ele disser que o nome dele é Pedroso, ou algo assim, ou Pedreira, eu vou me desmontar aqui. Mas eu perguntei: qual o seu nome? Ele disse: João. Então tá bom, era o João, que era o esposo da Pedrosa, tinha um netinho lá que era o Pedro, e a filha era Pedrolina. Era uma família pedreira. Nós somos pedras vivas, disse o Senhor Jesus, pedras vivas. O meu nome deveria ser José Júnior Pedra Viva. Felipe Pedra Viva, deveria ser isso, porque a Bíblia diz que essa matéria-prima com a qual Deus constitui a igreja é gente que se aproxima de Deus, mas é gente firme, é gente como pedra. Não é gente mole, não, é gente firme, é como pedra, mas não é de coração de pedra, porque é pedra viva, que se ajusta, que se molda, que se aproxima de Jesus e se aproxima uns dos outros. Mas igreja é também gente que confia em Jesus como Messias. O texto nos diz assim: pois assim é dito na Escritura. Ou seja, ele cita Isaías 28, versículo 16, e também o Salmo 118, verso 22. Ele vai citar agora: ó, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Então a igreja, portanto, é esta comunidade de pessoas que elegeu o Senhor Jesus, ou que reconheceu o Senhor Jesus, não apenas como Salvador, não apenas como Senhor dos Senhores, mas como o Rei, o Messias, o Rei messiânico que instaurou o seu reino, melhor dizendo, instalou o seu reino aqui na terra, num primeiro momento, na sua primeira vinda, mas na era por vir, na era futura, ele vai estabelecer o seu reino messiânico. Essas profecias a respeito do reino messiânico, e que Pedro cita apenas de um modo inicial aqui, elas se cumprirão literalmente.
meu irmão e minha irmã, haverá um momento na face da terra em que o Cordeiro de Deus, o Senhor dos Senhores, virá outra vez, pisará os seus pés nesta terra e inaugurará definitivamente, isto é, de uma vez por todas, um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo de Deus, o seu reino milenar. E os cristãos são estes que reconhecem que nenhum governo é o bastante, é o suficiente, nenhum governo dará conta de estabelecer justiça social, justiça verdadeira, somente o Messias, somente Jesus, somente o Rei dos Reis. Então, igreja não é formada por pessoas que depositam toda a fé, toda a confiança, quase uma confiança idolátrica num governo humano. Não. Não, por favor, não. Nós estamos de olho num rei que está voltando. O rei está voltando. E quando ele retornar a esta terra, ele, nos diz a Bíblia, especialmente Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 6, que ele estabelecerá o seu reino milenar nesta terra. Igreja é gente que se une nesta visão, que nutre essa esperança. Mas igreja é gente escolhida por Deus também. Eu quero retomar a leitura do texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. É fabuloso pensar nisso. Olha os qualificativos que ele dá à igreja aqui. É gente escolhida para um propósito. Geração eleita, isto é, uma linhagem, uma nação, um povo escolhido por Deus. É sacerdócio real, que serve a um rei e sacerdote que é o próprio Senhor Jesus. Aí na sua casa, você é sacerdote, meu irmão. Aí no seu lar. É nação santa, nação separada para Deus, e é um povo exclusivo. E aí ele diz, com um propósito, para anunciar as grandezas, as maravilhas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E foi uma escolha movida por um amor incondicional de Deus. E nós percebemos esta percepção total aqui, estabelecida a partir do versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. É como se Pedro aqui faz uma citação de Oséias. É como se ele colocasse aqui um link. E quando nós clicássemos neste link do versículo 10, nós abriríamos imediatamente no livro de Oséias. É impressionante como Pedro aqui, num único versículo, ele cita toda uma história que está no livro de Oséias. Ele cita todos os capítulos de Oséias, que são 13 capítulos. De um modo especial, nesse versículo 10 da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, ele acessa uma mensagem de um amor incondicional. Que eu quero lembrar dessa história, que ela é muito importante, porque o modo judaico de citação não é como nós hoje, que a gente cita apenas aquela parte que nos interessa. Quando um autor do Novo Testamento citava uma parte do Antigo Testamento, ele queria que a nossa mente acessasse todo o contexto, não apenas o pequeno texto, a partícula, mas todo o contexto. E o que Pedro estava querendo inculcar na mente dos cristãos? O que Pedro queria dizer ao seu coração e ao meu coração? Que Deus cumprir aqui nessa história de Jesus vir à terra, de Jesus manifestar o seu cuidado e formar uma igreja, cumprir aqui um ato de amor, um gesto de amor incondicional, uma história de amor, que Oséias nos dá conta. A história de Oséias é dramática. Ela fala assim que Deus pediu ao profeta, ele exigiu ao profeta que se casasse com uma prostituta. Isso mesmo, o capítulo 1 de Oséias diz isso. Oséias, você vai procurar uma mulher, o nome daquela mulher era Gomer. A palavra Gomer significa perfeita, completa, e era tudo que aquela mulher não era.
Ela era uma mulher destroçada pela vida, arrebentada pela vida, fragmentada, que anunciava no seu próprio nome um projeto de perfeição, Gomer. E Deus queria que aquela história representasse o amor dele para com Israel, que se sentia completo porque tinha uma lei, porque tinha os profetas, que se sentia completo porque tinha o templo, porque tinha uma religião, mas que era destroçado por dentro, que não tinha dentro de si mesmo a expressão de Deus, era algo mecânico. E Deus diz assim: você vai representar a minha história de amor com o meu povo Israel. Você vai lá e casa com uma mulher chamada Gomer, uma prostituta. E o profeta foi. E teve 3 filhos com aquela mulher, a Gomer. O primeiro foi Jezreel, que significa Deus semeia, ou ele semeia. E o Senhor diz, a partir do nome daquele rapazinho, que ele iria espalhar o povo de Israel por várias nações. Era uma profecia, e essa profecia se cumpriu, você sabe. E aí, depois de um tempo, nasceu uma menina chamada Lo-Ruama. E Lo-Ruama significa não amada. Imagina alguém receber um nome desse. Nasceu a menina, deu o primeiro choro, e a mãe enuncia, e o pai enuncia o nome da menina. É Lo-Ruama, não amada. Você não é amada. E depois de um tempo nasce outro menino. E Deus diz ao profeta: coloca o nome desse menino de Lo-Ami, que significa não é meu. Não é meu. Não é meu, ou não é meu povo, mas literalmente Lo-Ami significa não é meu. Oséias estava dizendo: essa mulher se prostituiu, e certamente esse menino que nasceu aí não é meu, por isso eu dou a ele o nome de Lo-Ami. E Deus estava dizendo para o povo de Israel como eles se espalharam, como eles se distanciaram, como eles se colocaram numa condição de não amados por Deus, e como eles se colocaram numa posição de não pertencimento a Deus, porque o contexto aqui era de profundo distanciamento de Deus. Nesse contexto, Israel estava chamando Baal, um Deus com D minúsculo, de meu marido, de meu esposo. Imagina o que é isso. E a Bíblia chama isso de adultério espiritual, de prostituição espiritual. Casa com Gomer. Gomer representava esse projeto religioso que está fadado ao fracasso, que anuncia perfeição, mas que, na verdade, é incompleto. Mas a história continua, e o texto diz lá, o texto de Pedro diz: aquele que é não amado passou a ser amado, filho de Deus. O que Pedro queria que nós acessássemos? O capítulo 3 de Oséias. Esse capítulo é importante, é um capítulo curtinho, por isso eu pedi para você pegar a sua Bíblia. É um capítulo bem curtinho, que diz algo bonito a respeito da restauração do povo de Deus. Olha o que diz aí. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e de ela ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, Gomer. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifícios, sem coluna sagrada, sem colete sacerdotal, sem ídolos de família. E depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Esses dias estão chegando. E Pedro anuncia o início desses dias. Você viu a história aqui? O profeta Oséias, primeiramente, foi buscar a sua esposa, capítulo 1, em algum lugar, como todos nós buscamos. Mas aqui no capítulo 3, a coisa mudou. Ele foi buscar a sua esposa, adúltera, prostituta,
num mercado de escravos. É o que a Bíblia diz aqui. Sabe quanto é que ele pagou? Se você somar essas nomenclaturas aqui, dá 15 pratas, moedas de pratas, mais 15 moedas de pratas. Esse era o equivalente ao preço de um escravo. 30 moedas de prata. A Gomer foi comprada ou recomprada por 30 moedas de prata. Igreja, 30 moedas de prata lembra alguma coisa? Gomer foi comprada por um preço de escravo, era o preço de 30 moedas de prata. Esse foi o preço que Judas negociou Jesus. O Senhor da igreja, o seu Senhor e o meu Senhor também foi comprado, ou foi vendido, melhor dizendo, para os religiosos, como preço de um escravo. Israel estava sendo convidado naquele ato de Judas a rememorar, assim como um dia na história, Deus mandou o profeta lá e diz assim, eles estão escravizados, eles estão dominados, mas eu vou resgatar para mim, eu vou resgatá-los de novo para mim. E aqui, no capítulo 3, o profeta Oséias amplia, não apenas para o povo judeu, mas inclui os gentios, inclui você e a mim. E a prova disso está num texto do apóstolo Paulo. Só para você ter ideia do que eu estou dizendo, Oséias é um profeta citado 12 vezes no Novo Testamento. E as 12 vezes citados no Novo Testamento têm esse contexto de restauração. Restauração de um povo, restauração de uma nação. O apóstolo Paulo diz assim na carta aos Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 23. Que dizer? Se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, para a sua glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias, olha o apóstolo Paulo citando Oséias, como ele diz em Oséias, eu chamarei meu povo, a quem não é meu povo, eu chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhe declarou, vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. É amor demais. Eu olho para a minha vida e eu me percebo claramente como Gomer. Nós, na igreja evangélica, dizemos muitas vezes, faz parte da nossa mensagem, Deus nos fez para si mesmo, o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Mas a gente recebe o Senhor Jesus. E esse vazio, ele dá um sinal muito forte que vai desaparecer. Mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o vazio reaparece. Por que será? Será que a nossa história não é idêntica à história de Gomer, que casou com um homem que a amava de forma incondicional, Oséias, mas que depois de um tempo se volta para os deuses novamente, se volta para os ídolos novamente, se prostitui novamente, adultera com outros deuses, e o seu coração se esvazia, se escraviza. Oséias vem da mesma raiz da palavra Joshua, que significa meu Deus salva, que deu origem ao nome Yeshua, Jesus, que significa Deus salva. Oséias representa o próprio Deus. No caso aqui, o Deus encarnado na pessoa de Jesus, que foi atrás de você, Gomer do século 21. Que foi atrás de você que se acha perfeito, que se acha completo, que acha que não precisa de Deus, mas você precisa, e Deus te ama, e você precisa fazer parte deste time, formado de pedras vivas, de filhos do Deus vivo. Para nós, igreja, quais são as 2 implicações, e com isso eu quero terminar. 2 implicações para nós. A primeira implicação é o ministério da reconciliação, que nós falamos no domingo passado, gente. Só que aqui é a figura quase de um casamenteiro, tá? Porque nesse ministério da reconciliação nós vamos atrás de pessoas que estão divorciadas de Deus, separadas de Deus.
pessoas que não querem o amor de Deus. E nós vamos ministrar a palavra e vamos convencê-las a se voltarem para este Deus que é todo amor, que é cheio de amor. Quem sabe essa mensagem precisa alcançar o coração do seu marido, quem sabe da sua esposa, quem sabe dos seus filhos, quem sabe eles estão divorciados de Deus. E nós temos o ministério da reconciliação, mas nós também temos o ministério da intercessão, porque Oséias é a figura do verdadeiro intercessor. O verdadeiro intercessor não é simplesmente aquele que ora muito e com intensidade. Isso é ferramenta do intercessor. Mas o verdadeiro intercessor é aquele que sente o coração de Deus, que sente como Deus sente. Ele se angustia quando Deus se angustia, ele se alegra quando Deus se alegra. Oséias, vai até o campo e procura uma mulher prostituta e casa-se com ela. Por quê, Senhor? Porque é assim que eu me sinto em relação ao meu povo. É assim que eu me sinto em relação ao meu povo. O meu povo está chamando outros deuses de marido. O meu povo está se jogando, se lançando em braços de outros ídolos, de outros deuses. É isso que o meu coração está sentindo. Há alguém na terra disposto a sentir como eu sinto. É pesado. A sofrer como eu sofro. A comprar a minha briga. É o que Deus diz. E Deus nos chama neste período de pandemia para comprar a briga dele. Para ser um Oséias neste mundo também. Para sofrer como ele sofre, para sentir o que ele sente, e para transformar tudo isso em oração, e clamar, e buscar a presença de Deus, e buscar o reino de Deus, e orar. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Igreja é gente. Vamos cantar esta canção que vai ser ministrada agora. Enquanto isso, você se prepara para a nossa ceia, busca o pão, o cálice, deixa pertinho de você e da sua família. Daqui a pouquinho, após esta canção, nós cearemos todos juntos. universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e
preparado, meu irmão, com o cálice e o pão? A Bíblia diz assim, olha, 1 Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia, portanto, é um memorial. E nós convidamos você agora a participar deste momento especial. Eu quero convidar os membros do Ministério Glorificai a participar da ceia com a gente. E quero pedir um deles também que leve a ceia para Dani, que está nos ajudando com a interpretação de Libras. O time de Libras, por exemplo, tem sido uma grande bênção aqui na transmissão dos nossos cultos. O pão, nós lemos na palavra, simboliza o corpo de Jesus, partido por nós. O cálice, o sangue derramado, definitivamente, para a remissão dos nossos pecados, mas que também é aspergido sempre que acessamos o trono da graça, confessamos os nossos pecados e sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, assim, meus irmãos, comamos do pão e bebamos do cálice. Pai Celestial, nós te louvamos por poder lembrar nesta data, neste momento, da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cearemos com o Senhor ceará conosco, estaremos com o Senhor para sempre. Enquanto aquele dia não chega, nós celebramos esta santa comunhão uns com os outros. E desta vez, em cada lar, em cada casa, para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Nosso coração tem a tendência de ser atraído por coisas enganosas. Se ele fosse bombeado apenas com nosso próprio sangue, certamente estaria impuro demais para bater. Mas há um sangue novo que nos abastece, um sangue que purifica, um sangue que traz vida em abundância. É o sangue de Cristo que nos atrai com amor e redenção. Jesus.
E agora que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja espalhada em todos os lares e por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. O que você está esperando para acessar no nosso site o guia devocional para o seu culto em família? É só baixar e abrir no seu celular. Atualmente, as devocionais estão sendo no livro de Filipenses, sob o tema Paz que guarda a mente e o coração. No site você também pode acessar as devocionais anteriores em Provérbios e Eclesiastes. Comece no seu tempo, mas não deixe de aproveitar essa oportunidade. Nós da equipe pastoral queremos encorajar você e sua família. É bem rápido e o conteúdo é muito rico. Prossigamos como igreja, aprendendo e abençoando a vida uns dos outros. E lembrem-se, a palavra de Deus não está presa.